Candidato, então a primeira pergunta, são 7 perguntas, né? É isso? Então a pergunta 1, sobre interlocução, Poder Executivo, Legislativo, Academia e Iniciativa Privada. Sem uma definição clara da interlocução entre o setor de TI e o Executivo Municipal, muitos projetos e investimentos podem ser prejudicados ou até inviabilizados. Como será estruturada a interlocução entre esses agentes? Haverá um canal direto de comunicação ou uma secretaria específica dedicada a essas demandas? Falamos um pouco disso. O maior exemplo negativo dessa necessidade aí foi o 5G. Nós vivemos aqui essa falta de interlocução ou a interlocução separada, né? Isso prejudicou muito. Eu acho que a vinda de uma secretaria, de uma estrutura que faça esse peão aí, no sentido de centralizar essas políticas públicas, trazer o legislativo, trazer a academia, trazer as demais secretarias, porque não dá. Eu costumo dizer que o empresário, muitas vezes, quando ele vai buscar uma situação, uma solução, ele vira uma peteca, né? Você cai num lugar, tum, manda você para o outro, tum, manda você para o outro. Vai naquela secretaria, vai na vigilância, vai no meio ambiente, vai aqui, vai acolá. Isso é muito ruim. Quando eu falei do prêmio de desburocratização, foi justamente isso. Foi quando eu criei a sala do empreendedor para se abrir empresa imediatamente. Eu me recordo quando eu fiz isso, a média era 157 dias, lá demorava mais de 6 meses. E nós viemos trazendo para 30 dias, 15 dias, 1 semana, 3 dias, 1 dia, imediatamente, salvo umas questões de exigências mais específicas. E mais, eu entendo que quando você integra e incorpora essas ações, Gerson, você ganha mais uma situação, que é o seguinte: hoje o que acontece quando você vai abrir uma empresa, por exemplo, ou quando você vai desenvolver alguma coisa? Você recebe uma lista de exigências, você vai lá e cumpre. Aí, a hora que você cumpre, te dá uma segunda lista. E assim vai, esse vai e vem, esse zigue-zague. Eu, quando estava na Secretaria de Agricultura, e fiz isso lá também, eu criei uma determinação que, feita a primeira lista, cumprida a primeira lista, se você inventar ou se surgir uma nova demanda, você autoriza e dá prazo para cumprir. Porque não dá para você ficar empurrando. O empresário investe, tem recurso imobilizado, tem funcionário contratado, às vezes até já treinando para começar a trabalhar. E assim acontece em outras situações de avanço. Você vai avançar aqui, vamos receber uma grande empresa de data center aqui. Você precisa do legislativo, vai precisar da academia, integrar, incorporar, vai precisar do Partec, da PET, vai precisar de todo mundo. Então nós temos que estar todo mundo na mesma órbita ali para poder fazer isso acontecer. E a integração, a resposta rápida, a eficiência, eu sofro muito porque eu me cobro muito e cobro muitas pessoas. Porque eu sou um defensor da eficiência, da resposta rápida, sou contra a enrolação, contra a demora, e eu acho que é isso que eu quero buscar e implantar num governo aqui, que a gente possa ter a pronta resposta, que a gente possa ter a pronta ação, que o poder público não demore, seja uma construção de uma casa ou de uma empresa, ou seja, a licença de funcionamento. Eu queria muito colocar esse espírito em todas as ações. E para isso precisa estar integrado. Então a integração e a interlocução vai ser fundamental. Olha, está um... Bom dia, candidato. Obrigado aí pela sua presença. É muito bom, embora, né, já foi falado aqui, você sempre esteve próximo, né, no setor de tecnologia. Esse diálogo é muito importante, né? E um pleito que a gente sabe que é importante, que esse diálogo ele sempre exista, né? Não só nos momentos de campanha, mas também no momento de governo, que a porta seja sempre aberta para que o setor produtivo possa estar junto discutindo todas essas medidas aí, né? E você já falou também que já houve aí um processo educativo, de convencimento da importância do setor de tecnologia. Rio Preto tem aí
as grandes, né, nós não temos um segmento só desenvolvido, né, o comércio é bem desenvolvido, embora tenha as questões aí hoje de e-commerce, a gente tem a indústria e tem o setor da tecnologia, que chegou até aqui, através desse trabalho importante, né, não só da PET, como dos empresários que se desenvolveram, das empresas, atrações, desenvolvimento de mão de obra, a gente inclusive fez muita coisa juntos, né, até trazendo a própria FATEC na época, hoje o Instituto Federal, e expandindo as vagas e assim por diante, e as privadas. E muita coisa já foi colocada aqui, e sabemos que também tem muitas intenções aí no programa de governo. O que de fato, assim, de concreto, você pode compartilhar com a gente, né, de estimular ainda mais o setor de tecnologia, seja com alguma coisa que já esteja bem pontual, ou os grandes drivers, para que a gente possa realmente cada vez mais alavancar o setor de tecnologia? Acho que um dos principais aí é essa questão, são várias, a questão de falta de mão de obra. Foi há 2 eventos atrás, de final de ano, da APET, que eu estava ali no Félix, no jantar, quando estava lá presente a diretoria da FATEC, e junto com vocês, que vocês nos colocaram juntos ali, acho que estava o Gilberto, você, eu não lembro quem mais estava, e trabalhamos para a vinda, por exemplo, de mais 4 cursos aqui para a FATEC, que já está construindo as salas de aula para vir. Acho que essa é uma situação. Na ETEC é a mesma coisa. Essa questão do Centro de Inovação e Capacitação que foi trabalhado aqui. Eu entendo que a capacitação, o foco nesse sentido, a prefeitura, o poder público, contribuindo nesse sentido, não dá para você simplesmente... Vocês têm um diagnóstico. Vocês têm um diagnóstico de qual é a mão de obra que vocês precisam. Vocês têm um diagnóstico de qual é o profissional que vocês precisam. Nós temos que ver onde que nós podemos buscar para preparar esse profissional, seja aqui ou em alguns casos vocês até trazem de fora. Hoje, com o serviço remoto, vocês têm funcionários aí no mundo todo, mas das mais diversas formas. Esse é um ponto que nós queremos. O outro ponto é que vocês possam trazer para nós sugestões de estímulo. Eu costumo dizer que o estímulo, ele não pode ser só para quem vem investir. Ele tem que ser também um estímulo para quem já está instalado quando ele vai crescer. E nós temos muitos que estão aqui que têm potencial de crescimento. E eu fiz isso. Eu me recordo quando eu estava na prefeitura, foi num diálogo com a associação comercial que nasceu essa reivindicação e nós criamos. Então, por exemplo, criamos lá. Quem constrói um novo prédio para começar uma nova empresa, ele tem 3 anos de incentivo no IPTU. Quem reforma o prédio existente, ele tem 2 anos. Não, quem reforma não, quem amplia. Quem reforma tem 1 ano. Quem mexe na fachada tem 1 ano. Moderniza a fachada, traz uma fachada bonita. Ninguém assistiu, vai no ar agora, né? 13h, um programa que nós fizemos focado em desenvolvimento econômico. Vai agora 1h e vai às 20h30 hoje no programa eleitoral. Coincidentemente, eu gravei aqui na frente e gravei ali na frente, o Gilberto não sabe, mas nós gravamos ali também na frente da Informa. E pegamos um pouco desse ambiente aqui. E falando exatamente dessa importância que nós temos de estimular aquilo que eu falei no começo. Eu queria entender, me incomoda um pouco, porque que, claro que tivemos pandemia, temos um monte de coisa nesse meio do caminho, mas o que pode, o poder público pode ou não fazer para estimular essa ocupação e trazer novos para ocupar, porque nós temos disponibilidade também. Que tipo de medida, que tipo de papel o poder público pode desenvolver? Eu estou muito aberto, como você colocou, Marcelo, para receber e estarei sempre aberto, inclusive nessa nova estrutura que a gente se propõe a criar, acolhendo aí essa sugestão de vocês, que vocês tenham presença fixa lá, de alguma forma, do conselho ou de alguma situação que a gente possa ter, para que vocês possam participar do dia a dia. Ou seja, a porta vai estar aberta, já porque vocês já vão estar sentados dentro da sala. Mas, quando necessário, nós vamos estar sempre dialogando nesse sentido. Outro ponto que eu entendo que nós podemos fazer é isso que vocês sugeriram. Criar incentivo para as empresas daqui adotarem tecnologia.
Eu acho que você joga para dentro um ganho para a empresa e um ganho para a cidade, uma característica diferenciada. E, da mesma forma, quando a gente faz a lição de casa. Cidade inteligente é uma lição de casa. Não tem... acho que nós já estamos um pouco atrasados nessa questão. Nós temos que recuperar esse tempo, né? Tecnologia na segurança, nós temos um pouco, mas falta muito. A muralha eletrônica, né, que compreende tanto a região metropolitana como a cidade de Rio Preto, mas a muralha não vai resolver. Nós vamos ter que investir em alguns outros pontos para fechar estrategicamente área comercial, área bancária, alguns pontos mais sensíveis e vulneráveis de bairro, e assim sucessivamente. O efetivo, o COI, né, que é a Central de Inteligência da Segurança, para ter uma ação integrada nesse sentido. Eu, quando investi nisso, 1996, estamos falando de 30 anos, né? Eu criei uma central de monitoramento, até eu me recordo que o Arluísio Nunes Ferreira Filho era ministro da Justiça. Eu fui lá e ele me arrumou essa parceria e criei o monitoramento. Nós reduzimos em 35% os índices de roubo, furto, melhoramos a segurança na cidade com essa situação. Hoje, com a tecnologia que tem, com o que você pode buscar com tudo isso, naquele período o que tinha de mais moderno era uma leitura em até 300 metros da placa do veículo. Hoje você lê lá, não sei aonde, faz a leitura facial e assim sucessivamente. Então, eu acho que é ir para esses caminhos, Marcelo, que a gente pode, com certeza, garantir esse avanço, esse desenvolvimento tecnológico, mas também atrair novas empresas, estimular o crescimento vosso e trazer para dentro. Não tem... Eu acho que quando ganhei primeiro lugar em educação pública no Brasil, a cidade ficou em primeiro lugar, nós tínhamos laboratório de informática em todas as escolas, nós tínhamos laptop para os alunos levar para a sala de aula, nós tínhamos lousa digital, nós investimos e oferecemos à noite, no final de semana, para a comunidade, nós tínhamos... A tecnologia me ajudou muito a gente ganhar esse passo. E esse primeiro lugar de educação pública do Brasil não é pelos investimentos, é pelo aprendizado, porque quem deu o primeiro lugar foi a avaliação do resultado dos alunos. Aquilo que eles cresceram, aquilo que eles foram alfabetizados, foram vencendo as etapas, e isso orgulha muito a cidade. E a tecnologia, em 1996, imagino que ela pode fazer hoje. Então, acho que nós temos muito. A saúde, nós estamos vendo aí permanentemente, agora tudo chegou a Teleupa, tem aí o teleconsulta, enfim. Eu entendo que o nosso Teleupa e o nosso teleconsulta ainda está muito aquém. Eu conheço um pouco, eu fui olhar um pouco do que ele é, do que pode ser. Eu já ouvi outras situações de outros lugares que já tem uma expertise, já tem um experimento muito maior e que tem aí outras soluções. Eu acho que nós temos que buscar, seja aqui com vocês, seja no mercado, o que nós temos de melhor para oferecer e levar essa tecnologia, né? Hoje nós temos aí vários avanços que é muito possível. Essa questão das pessoas em situação de rua. 1/3 das pessoas que estão em situação de rua ou são foragidos da polícia ou são traficantes. Ou seja, nós temos 1/3 que não era para estar na rua. Se tivesse uma ação integrada, uma ação forte, uma ação concreta, você já tira esse. Se você tivesse uma ação concreta nos terminais rodoviários para identificar quem chega, para buscar, saber o que veio fazer, ou se precisa está procurando qualquer cidade que ele caia e precisa de um apoio para que ele possa retornar para a família dele, também é uma integração. E abrir vaga para atendimento de pessoas com dependência química e tal. Eu visitei sábado a Casa de Cirineu e a Pousada da Esperança, que disseram que tem disponibilidade de vaga para que a gente possa mudar a abordagem na rua. A abordagem é feita de uma forma, a internação é de outra,
a central tem que passar pelo POP Jude, e cria uma burocracia que até a pessoa em situação de rua, para sair da rua, ela tem que passar por uma burocracia que ela desiste. E oferecer oportunidade para aqueles que estão ali por vulnerabilidade, que é um ponto que, quer queira, quer não, incomoda Rio Preto hoje. Incomoda o Rio Pretense, incomoda a segurança, incomoda o empresário, né? E eu, na oportunidade, como que eu superei isso lá? Criei uma chácara para o pessoal trabalhar e criei frente de trabalho. Quem queria trabalhar ou queria ir embora, ia para a chácara, dormia ali até 3 noites, e a gente ou levávamos para a cidade deles, ou dávamos oportunidade, com frente de trabalho. Nós temos, só que, se não fosse a frente de trabalho, só a Prefeitura de Rio Preto tem 6.000 terceirizados. Nesses 6.000 terceirizados, mais de 1.000 é mão de obra mais simples, que você pode destinar dessa forma. Então, eu falei tudo isso porque eu ia falar no começo. O cadastro dessas pessoas, uma tecnologia de ponta para acompanhar o dia a dia disso, da evolução, da redução, da inclusão, das providências, identificar. Eu acho que nós temos que ter, eu gosto muito de medidor, eu gosto muito de aferição, né, para que a gente possa ter uma direção do que fazer. É muito importante esse diagnóstico. E cabe em todas as áreas. Eu já dei aqui 3 exemplos da saúde, da educação, das pessoas em situação de rua. Eu acho que é um pouco disso que a gente tem condições. Eu acho que nós temos que reduzir os o semáforo. Temos que colocar muita lombada eletrônica. Acho que a lombada eletrônica ela é muito mais eficiente do que o semáforo. Ela é visível, perceptível. Qual é o papel do semáforo? É multar? Do semáforo do radar multar? Não, não é multar. Tem que se orientar, tem que se alertar, tem que levar segurança para a população. O que leva mais segurança do que a lombada eletrônica? Porque está ali na cara, ali você está vendo. E isso educa tanto quem dirige como quem está passando. Semáforos. Não tem mais sentido nós não termos semáforo inteligente. Às vezes você para num semáforo um tempo que não justifica naquele determinado horário. Se você integra e coloca o semáforo inteligente, você vai melhorar muito a mobilidade na cidade. Acho que é um pouco disso aí, Marcelo. E se tiver mais sugestões, traga. Eu tenho certeza que vocês têm muitas. Bom, vamos lá, candidato. Eu vou mudar um pouquinho, mas um pouquinho do que o senhor falou agora sobre educação. A gente sabe que tem sido desafiador os últimos tempos da educação em Rio Preto, mas eu vou trazer para a educação infantil também. Nós aqui da PET, nós acreditamos que a tecnologia pode transformar e trazer as crianças para um futuro digital. E assim, sucessivamente, a gente vai ter uma mão de obra muito mais qualificada e preparada para o mercado que está por vir. Quais são as estratégias que o senhor planeja adotar mesmo para impulsionar a educação municipal por meio da tecnologia? E aí eu vou complementar que são 2 perguntas em uma, porque na educação não dá para fazer uma só. Existem, de fato, algum plano concreto para a implementação dessas plataformas digitais, da atualização para as escolas? Não vou falar nem de novos investimentos, mas a atualização das escolas municipais, dos treinamentos para as professoras, né, que esses que estão defasados. Como que o senhor consegue, resumidamente, falar sobre educação e tecnologia? Tudo que nós ouvimos e tudo que eu já vivi consta da nossa proposta nesse sentido, de que a gente invista na educação, tanto na qualificação, e aí não é só educação, qualificação é para todos. Você tem que ter qualificação. O serviço público, se ele não for eficiente, se ele não for aperfeiçoado, perde o sentido. E muito do aperfeiçoamento do serviço público passa pela tecnologia, pelo investimento em tecnologia. E passa por qualificação, por preparação, e passa por base. Eu disse aqui que o exemplo que eu vivi lá, e eu estava falando de educação municipal, não estava nem falando de educação estadual, não, que é do ensino fundamental do ciclo 2 e do ensino médio. Estou falando do infantil e do fundamental 1, que vai ali até o 5º ano, que eu entendo que é o alicerce. Se você fizer um alicerce bom, uma base boa de um prédio, pode ter certeza que você vai embora e não tem problema. E a educação infantil e fundamental 1 é o alicerce do jovem, da criança. Você tem que dar
despertar a aptidão, o interesse dele naquele sentido. E a tecnologia vai estar presente. Tudo que for possível de tecnologia, nós vamos trabalhar com a educação. Por exemplo, eu me recordo, eu coloquei na educação infantil, não de 3 anos, de 4, 5 anos, 6 anos, e na fundamental, a disciplina empreendedorismo. Quando eu fui prefeito, era obrigatória de se ter disciplina empreendedorismo. Nós colocamos na grade curricular. Ampliamos o tempo de... Não roubamos o tempo de nenhuma, não tiramos o tempo de português, de matemática, de nenhuma disciplina. Nós ampliamos a carga. E foi estratégico. Por quê? Porque empreendedorismo envolve desde noção e formação com espírito empreendedor, até traz a família para dentro da escola. Porque o aluno leva para dentro de casa e depois ele traz. E a presença da família na escola faz a diferença. Quanto mais próximo os pais estão da escola, quanto mais próximo o responsável está da escola, melhor é o resultado daquele aluno. Então, nós vamos estar, todo tipo, falei de lousa digital, hoje tem outros equipamentos, cada dia mais modernos ainda, e nós queremos dotar a nossa educação do que for de melhor e mais moderno em tecnologia, não para ficar bonito, mas para ter um bom resultado, tudo aquilo que seja eficiente. Aquilo que ainda não tem o resultado da eficiência, se o recurso permitir, vamos investir, se for uma tentativa. Agora, o recurso disponível, nós vamos investir naquilo que precisa ser investido e que já tem resultado demonstrado. Uma das coisas que nós temos de deficiência na educação é vaga também. Vamos ter que abrir vaga para creche. É a questão do horário. Teve uma mudança no horário que é ruim. Pessoas que trabalham, às vezes até na empresa de vocês, estão tendo que deixar os filhos mais tarde, estão chegando mais tarde para trabalhar, ou estão tendo que sair mais cedo para tirar o filho mais cedo. Eu não concordo com isso. Já tive um debate com relação a esse assunto e está muito claro. Essa é uma questão que... Hoje à noite eu vou na ATEM, o sindicato dos professores aqui do município. E esse é um ponto que eu defendo e vamos alterar. Eu, quando era prefeito, eu abria a escola, porque tinha gente que trabalhava na cidade vizinha, ou entrava 7 horas da manhã, ou mais cedo, eu abria a escola para receber os filhos 6h30 da manhã. E eu deixava retirar os filhos até às 19h, para poder dar essa oportunidade. Também, no caso de criança menor, nós criamos a creche noturna até às 22h, porque tem gente que trabalha até às 20h, até às 21h, até às 22h. E o pai podia retirar até às 22h30. Também criamos a creche nas férias, porque tem responsável, tem pais que não tem com quem deixar o filho nas férias. Ainda mais aquele que não pode ficar sozinho. Ali até 3 anos de idade, vamos dizer assim, às vezes até um pouco mais. E aí nós temos, não precisa ser todas, você não precisa gerar uma estrutura, mas por região você tem que disponibilizar alguma para que você tenha essa possibilidade. Isso tudo eu não criei da minha cabeça lá, eu ouvi os pais e fiz. Aqui eu ouvi e já vi que tem essa necessidade também. Agora, nessa área aí, nós vamos fazer tudo que for possível fazer e queremos muito que vocês nos ajudem. Temos aqui dentro empresas, startups e empresas focadas aí nessa área da educação e estamos totalmente abertos aí para construir juntos isso. Eu acho que eu entendo que se nós queremos ter referência em tecnologia, todas as áreas do município, é importante ter uma opinião, ter uma sugestão, ter uma participação da área de tecnologia ou da futura secretaria para que ela possa ser essa interlocução. Bom dia. A minha pergunta é sobre empregabilidade, mas emendando a sua resposta para o Cássio, eu também acho que é na educação básica que as coisas começam a mudar, porque sem educação não tem capacitação, sem capacitação não tem condição de se pleitear uma vaga no mercado de trabalho. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, só para reforçar o quanto eu deposito na mão da prefeitura uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem recebido jovens aqui nos nossos projetos com uma defasagem escolar muito grande. Tá? É lógico que o Estado tem responsabilidade sobre isso, mas o município pode ajudar.
Se ele entregar para o Estado uma criança mais bem qualificada, que pelo menos saiba ler e interpretar um texto e conseguir fazer contas básicas de matemática, já tem a lógica dentro delas despertada, e com isso o apelo da tecnologia vai tocar o coraçãozinho delas mais fácil. Tá? Mas aqui no caso, eu já vou lá para outra ponta, para aquele jovem que já passou mesmo pela escola, pelo ensino médio, e ele está buscando uma capacitação para buscar uma vaga no mercado de trabalho. Eu sei que você vai dizer que você conta com a gente, e realmente você conta com a PET para isso, mas eu queria ouvir o que, além de nós, você já pensou para aumentar a condição dos jovens terem emprego. Eu acrescentaria na resposta do Cássio, não tem mais sentido você não ter inteligência artificial na escola. Você tem que ter presente, despertar, e um pouco do que foi falado aqui também, despertar esse interesse pela tecnologia, que vai direcionando um pouco também a pessoa a ter aptidão, ter talento, para lá na frente seguir esse caminho e vir ao encontro do que o mercado pede hoje, com boas remunerações e com boas vagas aí disponíveis, e vai crescer cada vez mais. Cada vez mais a tecnologia vai precisar de mais. Com relação eu chamaria aí um pouco de formação e primeiro emprego. Na área do primeiro emprego, nós já temos exemplos aqui do que nós temos feito com a Arpron e com a FUBEAS. Nós temos um exemplo aqui muito recente, que quando eu destinei a emenda para abrir a Casa do Emprego na Mirassolândia, na Zona Norte, a condição foi que tivéssemos lá um mínimo de vaga garantida para jovem no mercado de trabalho. E lá, para a Zona Norte, nós garantimos 200 jovens por ano colocados no mercado de trabalho, capacitados lá dentro da Casa do Emprego e formados. Seja na formação da FUBEAS, seja na ETEC e na FATEC, que estão dando curso e formando lá dentro, a própria Unesp também está trabalhando lá dentro, e nós estamos olhando dessa forma. E eu entendo que nós temos que investir, o Estado está avançando nisso. Hoje o ensino médio já vem agregado o ensino, aprendizado em tecnologia, né, a formação em ensino tecnológico, em ensino técnico, aliás. E eu acho que a outra resposta é a ampliação da FATEC. Na ETEC, eu destinei um recurso para colocar ar-condicionado em todas as salas de aulas. Na FATEC, eu destinei um recurso para ampliar, e estamos trabalhando para os cursos. Inclusive, eles ainda não definiram, ou se definiram foi depois que eu conversei. Eles me disseram que tem demanda tanto de curso daqui, como tem curso de saúde, como tem curso da área de serviço. Eu, na época, pedi, dá pelo menos 2 para tecnologia, dos 4 novos que você tem. Eu sei que o Gerson está trabalhando nisso, que o Marcelo trabalhou, vocês todos estão. Eu acho que é fundamental a gente ter, eles vão fazer uma pesquisa de mercado, vão fazer todo um diagnóstico, mas eu, na época, sugeri ao nosso diretor lá que pudesse olhar para esse encaminhamento. Lá já tem importantes áreas nesse sentido já, mas eles ficaram de ter um olhar voltado aqui para o Parque Tecnológico e para as ações que são desenvolvidas aqui. E um outro ponto que eu coloco, para esse jovem que você está falando, eu vou precisar usar algo que eu já fiz também. Hoje, um pouco menos, porque hoje o estágio, seja do CIE, seja da Arpron, da FUBEAS, hoje a legislação de menor aprendiz, tudo isso acaba estimulando um pouco esse primeiro emprego. Na oportunidade, quando eu fiz, não tinha isso, mas eu entendo que dá para se adaptar para esse momento. Eu criei um plano que é como se fosse uma bolsa para os estudantes e uma bolsa para as micro e pequena empresa. A prefeitura subsidiava parte da remuneração do menor aprendiz, permitindo a ele um crédito para desconto em tributo. E também teve uma época que começou a não atender, aí eu fiz um pouco de loucura. Eu peguei e passei a pagar metade do salário do menor aprendiz, por até 6 meses. E a empresa que garantisse a continuidade dele depois,
ela adquiriu o direito a mais um novo menor aprendiz. Aquele que não dava sequência e dispensava, esse ia lá para o fim da fila e abria espaço para outros. Então, acho que nós temos que criar mecanismos que estimule a micro, a pequena empresa, e por que não dizer as maiores, quando possível, porque também a prefeitura ela é limitada, ela tem ali sua linha de corte, mas lá nós chegamos a ter 250 jovens, numa cidade de 35 mil habitantes, colocados no mercado com subvenção municipal, que estimulou e deu muito certo. Deu muito certo porque todo mundo queria. Até os mais simples, né? Até o advogado, o dentista, corria para isso. Mas também tinha muito da área de indústria, da área de software, da área de TI, de todas as áreas se buscava essa oportunidade. E não resta dúvida que você realmente dar oportunidade. Eu acho que a PET pode, a Associação Comercial pode, o SEBRAE tem, a FATEC tem, a Fiesp tem, o Senar tem, e nós usarmos todas essas possibilidades para oferecer, estimular e atrair. Podemos até criar incentivo para quem optar por esse tipo de formação. Se nós podíamos pensar juntos que tipo de incentivo para que o aluno do primeiro colegial opte por uma formação em tecnologia. Eu não posso julgar. Nós vamos na próxima semana conhecer o CEDET, que é o Centro de Jovens, Crianças com Altas Habilidades. Isso nos interessou muito, porque o empresário, na realidade, é lógico que ele quer preencher vagas, mas se ele puder preencher vagas com profissionais com habilidades maiores, para nós é melhor, até para também não deixar esses talentos se perderem, né? E aí, essa é uma sugestão que eu faço. Eu não sei como esse centro funciona ainda, mas ele, no cerne dele, ele tem uma coisa que eu acho que pode ser um indicativo de algo que venha a ajudar muito. Mas você está falando do Estado, né? Não, da prefeitura. Da prefeitura. Foi com a Fabiana, isso. Nossos. Ah, tá. Foi com a Fabiana. E são crianças. Ela já me explicou que eles chegam você numa não vai certa ter ninguém idade. lá para trabalhar ainda. Isso, ainda. Você pode começar a direcionar ele. Mas a gente pode acompanhar e oferecer possibilidades, porque às vezes se perdem, né, esses talentos. Às vezes ele nem chega lá no ensino médio porque vem de uma família carente, vem de uma situação, ou mesmo, como ela disse, o colégio particular captura e daqui a pouco vai embora. Né? Eu só queria colocar isso como sugestão, que às vezes é uma ação que já está sendo feita, que se ela for encorpada, né, uma coisa um pouco mais de atenção, pode ser uma coisa que venha a esbarrar no que a gente da área de tecnologia gostaria de encontrar. Não, legal. O propósito ali não foi esse, o propósito ali foi justamente estimular esses alunos no aprendizado. Mas muito boa essa. Claro que você vai estar trabalhando com um aluno de no máximo 10 anos. Essa é a maior idade dele. Você vai ter que acompanhá-lo aí pelo menos por 4, 5 anos aí para depois ele poder vir. Mas se você puder estimular, você vai ter, às vezes, grandes cabeças aí num futuro bem próximo, né? Não sabe lidar com tecnologia, né? Sou novo na área. Pegando um gancho na pergunta do Cássio e da Ionei, né? A gente falou sobre educação, falou sobre empregabilidade. A minha pergunta toca do lado do empreendedorismo. Principalmente, o que a gente pode fazer, quais são os seus planos a respeito do desenvolvimento, do nascer de novas empresas de tecnologia na nossa região, e se você planeja ter algum tipo de fundo de investimento ou de apoio para essas empresas nascentes. Nós já temos um fundo aqui em Rio Preto, né, que é o Fundo de Inovação, que está ligado diretamente aqui ao Distrito Tecnológico. Esse recurso vem, e eu entendo que você pode sim fortalecer. Mas para fortalecer esse fundo, precisamos mudar a estrutura
existente hoje, do parque, da própria secretaria, futura secretaria. Para quê? Para que a gente possa ter esse fundo numa gestão compartilhada, onde a PET, vocês possam participar com a gente, e daí nós atrairmos outros recursos, outras fontes, para poder disponibilizar novos recursos. Acho que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo tem algumas ações, desde que a gente tenha essa estruturação. O governo federal também tem algumas situações que é possível buscar, mas acho que o primeiro passo é ver a questão da regulamentação, organização dessa estrutura, seja essa de inovação que existe, ou seja uma outra que incorpore aí, ou que seja paralela, mas eu vejo com total importância da gente ter esse olhar e muito tranquilo para a gente tornar isso viável. Bom dia, candidato. Até porque quando se trata de fundo, você vai ter uma fonte. Aqui nós temos uma fonte que são os terrenos, que vêm para dentro desse fundo. Nós temos aí mais uma área do mesmo tamanho aqui atrás, que pode para um data center ou para outros investimentos também. E as novas áreas, seja na área de tecnologia, se você está falando que é específico em tecnologia, ou seja na área do desenvolvimento como um todo, que aí você pode avançar para os distritos industriais e para os outros tipos de área também. Bom dia, candidato. Bom, obrigado aí pela oportunidade do debate. A minha pergunta, ela é um pouco ambígua, mas eu vou complementar. São duas perguntas, são contraditórias, mas são extremamente importantes. Nós montamos, por enquanto, um comitê pequeno, eu, o Gilberto e o Cássio, a gente montou o comitê com a possibilidade de trazer um data center Tier 3 aqui para São José do Rio Preto. Então, esse data center Tier 3, ele tem, por exemplo, ele pode ficar 25 minutos fora do ar ao longo de um ano, ele tem algumas características importantes, e ele permite que clouds públicas como Google, Oracle, Amazon venham para Rio Preto. Isso é extremamente importante, olhando para todas essas estratégias que a gente discutiu aqui. Porque se a gente tem uma cloud pública local aqui, muda um pouco o contexto, porque os empresários começam a ter uma coisa muito próxima, a gente tem proximidade com esses profissionais, a gente não precisa mais ficar viajando 450 quilômetros para ter acesso a isso. Então a gente muda bastante o contexto. Além disso, quando a gente fala em inteligência artificial, se a gente não tem infraestrutura suficiente para colocar os computadores ou os dispositivos para fazer o processamento dos algoritmos necessários para treinar os modelos, e a gente tem um custo alto disso, seja o custo de viajar, seja o custo de pagar por isso, a gente acaba inviabilizando tudo isso, além do que está vindo aí uma nova demanda de... nós estamos falando de computação quântica, que vai precisar de uma refrigeração absurda, que um ambiente comum, por exemplo, como esse, não tem capacidade de absorver, precisa ser um data center sofisticado para a gente ter um computador quântico aqui em Rio Preto, por exemplo, de um Google, se ele escolhe colocar aqui. Olhando no mapa, no noroeste do estado, Rio Preto passa a ser um hub de interconexão no Brasil, e a gente teve a felicidade de descobrir que tem uma empresa de Manaus, por exemplo, trazendo uma fibra de Manaus até aqui, e ela criou uma filial aqui, na nossa cidade, porque Rio Preto faz parte do linhão de energia, que corta o Brasil inteiro. Então, isso é uma felicidade enorme para a gente, porque já aponta Rio Preto como um potencial enorme para ter uma infraestrutura dessa. Bom, discutindo isso, a gente está vendo que o Brasil tem um potencial enorme de investimentos em data centers Tier 3 grandes. Por quê? Existe uma demanda enorme no mundo inteiro e no Brasil, e o pessoal quer sair daquela região de São Paulo e quer distribuir esses data centers pelo Brasil. Faz muito mais sentido deixar esses data centers em cada região. Então o pessoal tem muito interesse, por exemplo, pelo Centro-Oeste, e Rio Preto está numa área estratégica entre São Paulo e o Centro-Oeste. Então você percebe que Rio Preto acaba sendo
estrategicamente muito bem posicionado. Então, a primeira pergunta relacionada ao data center, eu queria ouvir de você, quer dizer, nós vamos ter toda aquela estrutura de incentivo, porque existe um monte de coisa que precisa ser feita. Precisa fazer um trabalho, precisa conhecer, trazer esse grupo para cá, ou ir até esse grupo, entender quem está investindo, trazer esse investimento, criar as leis corretas, ajustar, por exemplo, uma área que eles pedem uma área de 100 mil metros quadrados. Nós temos essa área. Mas, quer dizer, como é que isso passa para eles? Quer dizer, tem todo um estudo que precisa ser feito. Bom, quando a gente pensou nisso, né, a gente está fazendo esse estudo, nós vamos criar um documento sobre isso, nós vamos colocar os players para dar esse apoio para a prefeitura, e obviamente a gente precisa desse apoio, e eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o que você pensa da gente trazer um data center Tier 3 para Rio Preto, pensando em clouds públicas, em infraestrutura para o empresariado de Rio Preto, para as escolas, para as universidades, para todo mundo tirar proveito dessa infraestrutura. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente começou a falar com os envolvidos nesse processo, a gente percebeu que existe um problema. E aí eu tive a felicidade de hoje de manhã ter acesso a um relatório público do governo do Estado de São Paulo, de uma secretaria chamada CEMIL deles. Ela é público e está totalmente disponível na internet para quem quiser ver, que é um relatório mensal da disponibilidade energética do Estado de São Paulo. E uma coisa que a gente está se preocupando e que a gente não tem visto quase ninguém falar, e que eu também gostaria de te perguntar, como que nós vamos pensar, discutir, entender e modernizar a matriz energética de Rio Preto? Porque a partir do momento que a gente traz um data center desse, a gente está falando de no mínimo 35 megawatts de energia que a gente sobe na cidade. E nós estamos falando de uma infraestrutura de fornecimento de energia que foi criada na década de 70, que é tipicamente hídrica. E nós estamos tendo um problema de secas, de baixa, quer dizer, como é que nós vamos olhar? Só que nós temos que trazer as pessoas que geram energia, que transmitem energia e que distribuem energia, formar um comitê, discutir, entender como eles fazem previsibilidade futura, principalmente para a região de Rio Preto, e, obviamente, criar uma discussão mais abrangente. Então, eu queria duas perguntas. Como é que você pensa essa ideia da gente trazer um data center Tier 3 e as clouds públicas aqui para Rio Preto, além de soluções de computação quântica no futuro? E a outra coisa que eu queria entender é como é que nós vamos poder contar com vocês para trabalhar a matriz energética de Rio Preto para o futuro. Porque se você olhar, por exemplo, o relatório do governo do Estado, ele prova que a demanda sobe 17% ao ano e a capacidade geradora cai 14%. Se a gente colocar isso numa curva de previsibilidade, em 3 anos a gente está tendo apagão energético. E energia, semana passada, é uma notícia que aconteceu, a gente já está falando de carros voadores elétricos. Essa é uma realidade. Não adianta a gente fugir dela. Nós estamos falando de ônibus elétricos na cidade, tratores elétricos para trabalhar dentro do aeroporto, carros elétricos e híbridos na maior parte das casas aqui que você olha em Rio Preto que tem capacidade de comprar esses carros. Quer dizer, como é que a cidade vai absorver tudo isso e como é que nós estamos pensando tudo isso? Com relação à importância da vinda e como eu penso, que tudo que o poder público local puder fazer e aonde tiver que ir, nós vamos para trazer. E o ambiente que tiver que ser criado para isso, dialogando sempre com aquilo que é o limite da legislação, o limite das regras que você pode, não vejo problema de área, você próprio falou, nós temos essa mesma área e eu não vejo dificuldade nenhuma da gente já olhar para ela e trabalhar em cima disso. Eu me coloco à disposição, né, passada a eleição e sendo nós o prefeito, a gente no dia seguinte começar a ir atrás desse diálogo, construir esse comitê, essa construção dessas possibilidades, tanto na área jurídica como tributária, e aquilo que envolveu o Estado também, porque pode ser que alguma coisa possa envolver o Estado, e a gente poder buscar essa viabilização de trazê-los para cá. E o ganho não é só com a gente, você próprio disse, a chegada deles aqui melhora para todos nós que estamos aqui, mas traz também muitos investimentos, agrega muitos outros investimentos. Com relação
a essa infraestrutura, cabe a nós buscar, lutar e ir atrás, porque é uma questão mais federal, né, do que até propriamente dito estadual, mas nós temos que unir forças e ir atrás dessa solução. Existe solução privada? Existe, ou a solução tem que ser dentro da concessão existente? Nós temos que fazer essa avaliação. Se existe a privada, que ambiente, que estrutura, que o município pode oferecer para atrair essa solução privada para ela vir para cá e ser interessante para ela fazer o investimento em parques, em sítios que possam gerar essas energias para poder contemplar essa demanda. A rede vai precisar de investimento? Ou é só mesmo a geração? Então, acho que tem todo um contexto. Por isso que eu falei, a hora que eu estava falando desta área e do data center, e eu gostaria que vocês, passada a eleição, sendo eu o prefeito eleito, espero que seja, que a gente possa juntos, me incorpore nesse grupo de vocês, me integre para a gente correr junto esse caminho aí e buscar os caminhos todos que tiverem que ser abertos, para abrir todas as portas que precisam ser abertas, para facilitar atrair esse interesse, facilitar essa vinda e depois a gente buscar esses outros desafios que não é depois, não, é paralelo já, né? Que é da infraestrutura, da geração, e olhar para isso do futuro que você falou também. Porque não estamos falando só de um eventual data center, estamos falando de um dado que você foi lá ver na Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, aonde ela mostra uma geração caindo e um consumo crescendo. Quer dizer, nós temos aí uma contramão total do que está acontecendo. Nós precisamos saber o que é que pode ser feito, se vai ser o poder público, se vai ser a concessionária, se o governo federal, que é o dono dessa razão aí, vai fazer algo, ou se nós vamos ter que buscar mesmo os investimentos privados e ver o que nós podemos fazer para buscar essa solução. Acho que é total disposição e consciência de que nós temos que ir atrás disso. Boa tarde, candidato. Obrigado por sua presença aqui hoje. Minha pergunta é um pouco mais simples que a do Juliano, mas é um problema que eu acredito que afeta todos nós também, né? Então, considerando a expansão populacional e as oportunidades do nosso município, nós temos notado que o assunto da expansão da oferta de voos tem sido recorrente nas nossas agendas. Sentimos que a oferta disponível para a nossa região é muito aquém do ideal, principalmente para o cenário das oportunidades que serão trabalhadas na nossa cidade. Diante desse cenário, qual é a sua visão e proposta para a resolução dessa demanda? Nós temos que tratar isso diretamente com as companhias. Nós temos que ter um dado, buscar esses dados aí que nós temos, não só da demanda hoje, que isso eles têm um pouco também, mas também dessa projeção que nós temos para a cidade. E nós temos que estar sentando com o Gol, com o TAM, por exemplo, hoje, que são as duas maiores aqui, e dialogando e mostrando o caminho. E também eu acho que agregar outras situações. Por exemplo, nasceu aí essa história de Olímpia, tal, vai sair, não vai, e tal. Neste momento, o assunto acabou indo para o ralo, né? Acabou cortando o recurso, não tem essa situação. E eu de verdade, não acredito que o aeroporto de Olímpia iria tirar o voo daqui. Eu acho que ele ia continuar aqui, ele ia ter que ter um outro propósito. Acho até que isso acabou pesando um pouco lá. Em contrapartida, a duplicação desse acesso aqui para a Olímpia, ela pode estimular muito o aeroporto de Rio Preto, porque é muito melhor vir para Rio Preto do que para Ribeirão Preto, quem vai à Olímpia. Alguns já usam, mas nós temos que potencializar isso. E eu até brinquei outro dia, mas brinquei falando sério com o prefeito, com o candidato a prefeito Geninho, que eu acho que ele vai ganhar a eleição lá, da gente pensar com o pé no chão. Se ele quer continuar sonhando com o aeroporto, beleza. Mas vamos pensar com o pé no chão, que eu acho que mais viável é a gente duplicar até a Olímpia do que investir no aeroporto e criar um mecanismo aí, até porque ninguém
fica mais do que 3 dias, 2 dias, 4 dias lá em Olímpia. Chega uma hora que precisa buscar outras alternativas, e aí Rio Preto passa a ser uma alternativa. Então, acho que é um pouco disso que nós vamos ter que trazer de projeção, um pouco dos dados dos voos que aqui são sempre lotados, nós sabemos disso, nós nunca temos voo brincando, tanto é que o nosso preço é um dos mais pesados aqui do nosso país aqui, proporcionalmente o quilômetro que voa, mais caros do é um dos Brasil. mais caros, se não o mais caro, né? Justamente por isso. Só perde para a Ponte Aérea Rio Santos. Olha aí, Ponte Aérea o quê? Rio Santos, Rio São Paulo. Ah, tá. Desculpa. Depende, né? Porque se comprar a ponte aérea adiantada é 200, 300 reais. Bom, mas acho que é um pouco disso aí e vejo caminho para isso, sim. A Socican tem todo o interesse, né? Que é a empresa que ganhou aqui a concessão. O Dario é um amigo, ele foi secretário de transporte aqui em São Paulo quando eu fui prefeito. Depois ele foi do DENIT quando eu estava como deputado. Estou, né? Estava, não estou. E o Dario tem todo o interesse em avançar, o grupo todo tem todo o interesse, eu acho que ganha tudo. O aeroporto já é hoje uma referência no estado de São Paulo, né, pelo movimento, pelo fluxo. E eu acho que ele tem potencial para mais, e tudo isso que nós estamos falando e agregando aqui, vai puxar com certeza novos voos. Se voltar ao melhor tempo já ajuda, né? Voltar ao melhor momento que nós tínhamos, a quantidade de voos que já tivemos aqui, já é uma bela conquista. Boa tarde, deputado, candidato Itamar. Vamos voltar a falar sobre infraestrutura para eventos. Tá? São José do Rio Preto recebe inúmeros eventos ao longo do ano, mas enfrenta limitações significativas para sediar convenções e feiras de grande porte devido à falta de um espaço adequado. Além disso, a cidade é sede do maior evento de tecnologia do interior de São Paulo, o Rio Preto Tech Summit. Diante disso, qual é a sua proposta para solucionar esse problema, que afeta diversos setores e que poderia gerar um aumento substancial na renda e na atração de investimentos diretos e indiretos para o município? Qual é a sua visão sobre esse evento e de que forma a administração municipal pode colaborar para expandi-lo e fortalecer a posição de Rio Preto como um polo de inovação e tecnologia? Tech Summit, para mim, vai ser o maior do Brasil de tecnologia. Ele está indo nesse caminho, depende muito do que nós falamos aqui, né, potencializar essa área de tecnologia em Rio Preto, e o Tech Summit ele contribui com isso. Conforme você vai fazendo esse evento aqui, vai mostrando esse ambiente aqui, você também vai trazendo não só negócios, mas investimentos para cá. Com relação... E o que puder fazer, eu não conheço detalhes do que a prefeitura faz hoje, mas o que o poder público puder estimular, eu acho que é papel do poder público estimular, porque se estimula e cresce e se torna referência, você estimula de um lado e você tem a reposição do outro, na economia, na ocupação da cidade, nos negócios. Eu acho que tem que ter o investimento num evento. Se você olhar para quanto você vai investir, você às vezes não investe. Mas se você olhar para o impacto que ele causa, aí você muda de cabeça. E é sempre assim que eu olho. E com relação à área de eventos, Gilberto, eu acho que nós temos que ter pressa com isso. Não dá mais para ficar parado, esperando. Nós temos que ter plano A e plano B para a Swift, e temos que ter plano A e plano B para um grande centro de eventos. O A passa a se tentar ver se há um interesse de uma eventual concessão daquele espaço, reservando algumas datas para o município que são de calendário estratégico, para que possa ter a exploração daquele espaço. E se isso não despertar interesse, é o poder público fazer o primeiro passo, que é estruturar o terminal graneleiro e estimular a ocupação no entorno de estacionamento, de outras necessidades. Eu acho que isso aí temos que resolver em 90 dias, definir qual é o caminho que vai tomar e seguir o caminho que tiver que tomar.
E com relação ao grande, um centro que vai suplantar esse, que é de 5 mil metros quadrados, somado com os outros metros quadrados todos da área lá, estou falando 5 mil só o graneleiro, né? Nós temos que buscar uma parceria onde a gente possa criar todos os estímulos, todos os atrativos, de repente, a prefeitura fazer o que tem que fazer nesse e propor para quem for fazer o outro, que ele leve de presente esse, para que ele possa ser dono dos dois, para ter essa situação e criar mecanismos que a gente garanta não só o calendário local, algumas atividades públicas, que não são muitas, mas também permitir esse desenvolvimento nessa área de eventos, que é muito importante. Eu acho que o desenvolvimento econômico vai passar muito aqui por isso e para a área de tecnologia, sem desprezar aí os distritos, que são importantes, sem desprezar, pelo contrário, valorizando a revitalização da área central. Eu acho que o quadrilátero central, Badi, Andaló, Pedro Amaral, rodovia, eu acho que esse quadrilátero central merece um olhar no intuito de você estimular a ocupação. E eu já adianto, tudo que for possível legalmente, nós vamos estimular. Porque, dependendo do poder público, eu acho que é fundamental devolver a vida, ou mais vida, para Andaló, para Badi, para esse eixo, que vem avançando. Mas eu acho que está faltando a gente achar aí a ponta para puxar de uma vez mais rápido isso. O próprio Mercadão, acho que cabe ali um olhar para aquele espaço do entorno ali, para olhar isso no sentido de uma ampliação. Ali, naquelas duas praças do centro, pensar num boulevard para dar uma vida noturna, para poder estimular a abertura do comércio à noite, uma série de situações que possa agregar. Aqueles prédios mais antigos, estimular a ocupação até residencial, se for o caso, ou comercial. Tem prédios ali que eram comercial que pode. Hoje, o perfil da família, o perfil cidadão vai mudando muito, né? Pessoas sozinhas, pessoas em duas. Então, pequenos flats, pequenos apartamentos ali pode ser atraente, porque o custo ali hoje, ali se fala em R$1.000 o metro quadrado. O prédio pronto para você fazer um retrofit, revitalizar. Então, você está falando de local que, se você tiver estímulo, tiver margem para fazer uma venda num preço reduzido, você vai atrair. E se o centro vai se reocupando, quem não quer morar perto do trabalho, quem não quer morar para ir a pé ou para se locomover da melhor forma, ou mesmo que tenha que se locomover de outras formas, ali tem muitos lugares que você pode estimular a moradia sem garagem, com garagens em outros pontos, para poder ver isso. Já se falou também da garagem subterrânea ali, tem que resgatar esse estudo e agregar ele nesse complexo, nesse conjunto do quadrilátero, do Mercadão, do estímulo às duas avenidas e a Redentor e aquele eixo todo ali, para que a gente possa criar todos os mecanismos possíveis. Sonho não falta, confiança não falta, e nós vamos trabalhar com esse olhar dessa forma aí para poder estimular isso lá. Bom, obrigado a todos, obrigado, candidato, Já foi? Pela disponibilidade. Temos mais alguns minutos ainda. Então, em nome da PET, como presidente, eu agradeço realmente ao senhor e a equipe que estiveram aqui, e dar uma oportunidade, uma palavrinha final, antes da gente encerrar. Agradecer a iniciativa, a oportunidade, dizer que o que eu ouvi aqui, eu assimilei mais importantes contribuições. O que eu falei aqui são colocações que eu quero muito que vocês me ajudem a aperfeiçoar, a mudar, se for o caso, recuar, mas também a agregar novas, para que a gente possa construir junto esse caminho. Eu não sou, e a prefeitura não é,
e deverá ter alguém que seja especialista, mas ninguém é mais especialista do que vocês que vivem a realidade do lado de cá, do mundo empresarial, conhece os interesses do mercado e pode nos ajudar muito em todos os aspectos. E eu quero muito contar com vocês e dizer que vocês terão participação direta, não só no dia a dia, no diálogo, mas na constituição dessa estrutura nova aí, que a gente possa viabilizar tanto a presença, para que esteja dentro da sala e não precise da porta aberta, porque já vai estar lá dentro, mas também pensar de que forma nós vamos fazer a gestão dos espaços de tecnologia e de que forma vocês podem se habilitar ou outros possam se habilitar, mas eu acho que a PET é a que tem aí a maior possibilidade nesse sentido, para a gente, tirando algumas situações e alguns obstáculos que acabam acontecendo por ser público, a burocracia, a demora de determinadas soluções, de determinados editais, de determinadas decisões que podem ser tomadas, às vezes até de determinadas ampliações. Então, acho que é tudo isso. E dizer a vocês que eu me sinto pronto, me sinto preparado para ser o próximo prefeito de Rio Preto. Primeiro, por toda essa trajetória que eu passei. Vereador com 20 anos, prefeito com 24 anos, prefeito 3 vezes, deputado do 4º mandato, secretário de Agricultura, presidente da Comissão de Atividade Econômica na Assembleia por 14 anos, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo por mais de 10 anos, membro do CODECON, que é o Conselho do Contribuinte do Estado de São Paulo, para olhar o lado que o contribuinte tem e não ficar punindo o contribuinte e criando esse ambiente. Toda essa trajetória e ouvindo os segmentos que eu tenho ouvido, em especial a PET, vocês todos aqui, eu me sinto pronto para saber que eu tenho condições de ser o próximo prefeito e, mais do que isso, de ser um prefeito que vai estar, que sabe que para tomar as decisões nesses pontos que nós discutimos aqui, vai ser fundamental ter vocês muito perto, de mãos dadas para a gente avançar. Quero muito olhar para a cidade como um todo. A cidade de Rio Preto avançou muito nos últimos 8 anos, é inegável, tem problemas e continua surgindo novos problemas. Nós temos que enfrentar os problemas, ver de que forma a gente cria um ambiente para tirar os problemas que eram possíveis de ser tirados e não foram, superar os novos que vão surgindo, e para isso eu quero contar com vocês. Peço também, não tem jeito, né? Eu já vim armado, vocês viram, né? Se for possível que vocês me dêem o voto de confiança, a oportunidade, e que isso possa reverberar de tal forma, porque eu entendo que Rio Preto precisa dar um novo salto. Rio Preto tem que buscar novos caminhos, garantir as boas conquistas, melhorar o que precisa ser melhorado, mudar o que precisa ser mudado, e eu estou pronto e preparado e disposto a dar esse novo salto, junto com vocês e junto com aqueles que estiverem dispostos a levar Rio Preto para frente. Obrigado, boa tarde, fiquem com Deus. Candidato.